legal desses 4 anos é que a gente incrivelmente conseguiu mais do que a gente imaginava. Poder abrir suas portas para um público diverso que leva em consideração o contato com o público e poder criar a sua programação com eles. Que eles possam sair com um sentimento de pertencimento, de aproximação, de criação de afeto. O foco da governança do Museu da Manhã e do IDG está em entregar para o nosso público o melhor produto possível. O Museu do Amanhã recebeu hoje em Londres o Leading Culture Destinations Award, considerado simplesmente o Oscar dos museus. Porque a atividade fim do museu é pessoas. É isso que nós queremos oferecer para cada um dos visitantes que vem aqui conhecer o Museu da Manhã. O Museu do Amanhã quer apoiar os seus vizinhos e por isso criou a campanha Amigo Solidário. Faça a sua doação e ajude essas famílias mais vulneráveis que estão sem renda a enfrentar o drama do coronavírus. Além de ajudar, você ainda ganha algumas recompensas, que vão desde ingresso grátis até carteirinha do Museu da Manhã. O objetivo é arrecadar doações para os moradores da região portuária do Rio, onde muitos grupos já estão se organizando desde o início da crise e vão distribuir cartões de alimentações para as famílias. Faça sua doação e vamos juntos nessa. As pessoas que vivem na Pedra Lisa, Providência, Morro do Pinto, King Kong, Conceição e todas as ocupações em torno da região portuária precisam do nosso apoio. Contamos com vocês. Olá! A programação do Museu do Amanhã segue com toda a força online. E você pode acompanhar o nosso conteúdo e a nossa interação aqui pelas redes sociais e através da hashtag Museu em Casa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Museu da Manhã. O meu nome é Ruana Nunes, eu atuo no setor de Relações Comunitárias aqui no Museu da Manhã, na verdade, lá, e sou da equipe do Evidências das Culturas Negras. Tenho olhos castanhos, cabelos castanhos também, na altura do ombro, sou negra e estou com uma blusa azul com estampas brancas. Na transmissão de hoje, contamos com os nossos intérpretes de Libras. Igor, que é branco, tem cabelos castanhos, cabelos cacheados presos num coque, e o seu sinal é a letra I na lateral da cabeça, fazendo o movimento para frente e para trás. Igor usa uma blusa preta. E Johanne, que é parda, tem cabelo cacheado, olhos castanhos escuros e o seu sinal é a letra H na altura da bochecha e do lado esquerdo, fazendo um movimento semicircular em direção à mão direita. A Johanne também usa uma blusa preta. Os dois vão nos acompanhar acessibilizando a discussão na língua brasileira de Libras. Na língua brasileira de sinais, perdão. Criado em 2016, o nosso programa, o Evidências das Culturas Negras, traz a reflexão sobre temas que atravessam cotidianamente a vivência de uma pessoa negra, como cultura, sexualidade, música, infância, saúde mental, cidade e entre outros. O objetivo do nosso programa é, como o próprio nome diz, evidenciar a importância da cultura e da presença da população negra na formação do nosso país. Atuando principalmente e possibilitando, as visibilidades, dar cada vez mais visibilidade às contribuições das pessoas negras na educação, no conhecimento, na cultura, na economia, na ciência e nas mais diversas áreas
que possamos contribuir com conhecimento através sempre de um caminho de valorização dessas pessoas e dos seus feitos, né? Nós não queremos conscientizar, porque entendemos que esse é um processo autônomo, mas proporcionar um caminho para a autoconscientização. Gente, contextualizando um pouco, devido a esse nosso cenário de pandemia também, nós estamos, como museu, sem receber recursos públicos desde o início do ano, assim como todo o setor cultural. Sofremos perdas de recursos e equipes durante essa pandemia. Entretanto, a gente mantém boa parte da nossa programação online e o Evidências também é uma delas, graças a um esforço colaborativo entre as equipes e, sobretudo, pela história do nosso projeto, pelos convidados que já passaram aqui solidariamente, como a Flávia Oliveira, o Silvio Almeida e a Nina da Hora, com debates construtivos, ricos e de luta, que ocorreram durante esses nossos 4 anos de existência. E prosseguiremos desta mesma forma para mais esse ano de edições. E contamos com a sua presença também. Nesta edição, vamos evidenciar as subjetividades e narrativas. Quem tem o poder de contar as nossas histórias? Como evidenciamos nossas narrativas? É por isso que hoje vamos também perguntar por que o racismo é um problema de todos nós. Considerar as imagens que colaboram e ferem a produção dessa subjetividade dos indivíduos é necessária no que constitui a organização da sociedade. Isso é, como os veículos produzem os estereótipos, por exemplo, nas mídias sociais, na indústria cultural, na televisão. Esses são alguns dos canais que afetam a construção da nossa individualidade como pessoa e a nossa percepção dentro da sociedade, partindo do meu próprio ponto de vista e também do ponto de vista do outro. E para conversar com a gente hoje, estamos com Aline Midley, que é âncora do Edição das 10, Jornal da Globo News, e ao longo de 15 anos de profissão, a jornalista passou pelas principais redações do país como repórter e apresentadora. Fora do estúdio, já fez grandes coberturas, como a do terremoto do Haiti e da Guerra Civil no Congo, em muitos contextos que jornalistas mulheres ainda são minoria. Entre as premiações de destaque, Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, e o Prêmio ESSO. A Aline se coloca numa missão permanente, dentro e fora do estúdio. Como jornalista, traduzir assuntos de interesse público, sempre buscando a humanização e a comunicação. A Aline acredita que uma sociedade mais justa passa pela construção diária da empatia. E a informação é um instrumento poderoso de ligação entre mundos e pessoas no processo de transformação social. E Lia Weiner Schuckmann, doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, com estágios de doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da Califórnia. É professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, ativista antirracista e pesquisadora de Psicologia e Relações Étnico-Raciais. Autora dos livros Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, pela editora Veneta, em 2020, e Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, pela editora Edufpa, em 2018. Sejam muito bem-vindas, Lia e Aline. Podem se apresentar. Bom, como eu fui a primeira a ser introduzida, eu vou aqui dar uma boa tarde para todo mundo, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. No momento do país, o Evidências vem fazendo um trabalho permanentemente no Museu do Amanhã, porque, de fato, é um movimento necessário todos os dias. Falar sobre racismo, a importância de todos sermos antirracistas, mas vivemos um momento de ebulição, mundialmente falando, ainda que estejamos numa pandemia, é um novo despertar, um novo momento para falar sobre o assunto. Então, para mim, é uma alegria estar aqui para poder compartilhar um pouco das minhas vivências e também aprender com vocês. Muito obrigada, Lia.
Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria começar agradecendo a Ruana e o programa Evidências pelo convite, os intérpretes, a Johanna e o Igor, que está aqui, todo mundo que está no backstage, o Mauro, que está ajudando, e a companhia da Aline, né, que eu sou sempre uma telespectadora dela. Eu acho, assim, que é muito importante a gente pensar mesmo agora, neste momento, e aproveitar, né, que é essa ebulição, para falar do tema, e olhar para frente, assim, para que isso não se perca, para que não seja um momento e que a gente volte, né, naquele negação do racismo, que a gente volte a tratar o tema. Acho que tivemos um probleminha com o áudio da Lia. Lia, nos escuta? Acho que não. Talvez acho que tem que reconectar e recomeçar, né? Acho que o sinal dela travou. Sim. Bom, enquanto Lia deve se reconectar, Aline, vamos começar com uma pergunta. Caso você queira colaborar antes com mais alguma coisa, eu posso seguir para as nossas perguntas? A gente vai se encaixando ao longo da conversa. Pode ir, Ruana. Com certeza. Bom, pode parecer um pouco peculiar, talvez, o modo e a pergunta que eu vou fazer, mas eu acho que essa pergunta ela surge principalmente no sentido de evidenciar como as próprias perguntas, e talvez de maneira simples e às vezes inocente ou não, ela estabelece algumas narrativas sobre nós, né? E eu queria te perguntar, e principalmente sobre como nos imaginam, né? Então eu queria te perguntar o que você não aguenta mais que te perguntem. Ruana, sabe que quando você me passou o roteiro essa semana e eu vi essa pergunta, já vieram várias, assim, sobre a minha pessoa, né, mas eu acho que o momento, eu posso até também trazer essa pergunta mais para frente, mas eu estou tentando conectar a discussão sobre racismo ao que está acontecendo no noticiário, já que eu sou uma jornalista e estou diariamente envolvida com isso. E essa foi uma semana, não só essa, mas como a passada também, que a gente vem fazendo uma cobertura muito exaustiva sobre a violência policial contra jovens negros e pobres, não só aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e em outras periferias, mas principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, eu ando muito tocada, envolvida com esse tema, porque há um pano de fundo de um racismo estrutural por trás da forma como os policiais agem, principalmente em comunidades periféricas, onde há majoritariamente jovens negros e pobres. E eu acho que uma pergunta que sempre me fazem quando eu entro nessa discussão, durante o jornal, quando eu recebo especialistas, quando a gente recebe porta-voz da Polícia Militar para falar, e aí muitos assinantes me escrevem nas redes sociais, mandam perguntas para a Globo News e falam, mas por que vocês sempre falam que o jovem da periferia muitas vezes é negligenciado, isso associa a criminalidade porque não tem oportunidade, quando tem tanta gente na periferia que pega o ônibus todo dia, vai trabalhar e não se envolve com isso, e as pessoas tendem sempre a generalizar, a deslegitimar as dificuldades que o jovem enfrenta e deixam de se interessar pela subjetividade por trás de cada uma daquelas vidas, porque dentro de uma comunidade pobre, negligenciada historicamente pelo poder público, você tem diferentes tipos de lares, diferentes tipos de conjunturas familiares, diferentes tipos de afeto que vão impactar diretamente a esperança que esse jovem vai ter nele mesmo. Então, quando a gente discute violência policial, a gente tem uma tendência aqui no Brasil de não associar isso a questões raciais, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. Lá isso já está posto, é um avanço importante. Aqui a gente não fala sobre racismo quando a cobertura é violência contra jovens negros e pobres. A gente fala violência policial, é uma minoria truculenta, são excessos, são abusos. E a gente vem falando muito sobre isso essa semana, então a pergunta que eu estou cansada de ouvir das pessoas e que me dá uma certa desesperança ainda é, imagina, se tem um monte de gente que está na periferia, é criminoso, não vai para a criminalidade, esses outros aí vão porque querem, porque são, não posso falar aqui a palavra, né, mas porque não querem nada da vida. Sim, Aline, esses temas são muito colocados hoje em dia, e eu acho muito interessante também quando você traz essa comparação com os Estados Unidos, já que, principalmente quando eclodiram esses movimentos, foi muito questionado
porque o movimento negro brasileiro, principalmente, vamos colocar assim, entendendo também que o movimento negro no Brasil é bem plurificado, mas por que nós não estávamos nos manifestando ou não éramos como os Estados Unidos? E eu acho interessante essa sua fala, principalmente quando você pontua bem, ao dizer que lá já está colocado. Lá é uma questão evidenciada, é uma questão nítida, o qual as pessoas entendem que a questão da violência policial passa fundamentalmente pela violência pelas questões raciais, né? E esse racismo que é estruturado e institucionalizado também nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Lia, bom que você conseguiu estar de volta conosco. Fiz a Aline a pergunta e também farei a você, que entendendo que as perguntas, principalmente das mais simplórias ou as mais, enfim, estruturadas, elas sim transpassam o que as pessoas nos veem sobre nós, sobre a nossa imagem, enfim, e as narrativas que tem, inclusive sobre nós mesmos, mas eu pergunto a você o que você não aguenta mais que te perguntem. Por que você, como branca, trabalha com isso? Tipo, é a pergunta que, às vezes, eu falo 10 horas, assim, tal, mas você, como branca, por que você trabalha com isso, né? Por que eu não aguento mais? Porque essa pergunta legitima que o lugar da luta antirracista deve ser um problema para os negros, né? E ela também denuncia que, na verdade, ela denuncia o privilégio branco no sentido assim, você não precisava trabalhar com isso, esse problema não é teu, né? Você trabalha com isso para quê? Como se tivesse, assim, um interesse, alguma coisa, e eu trabalho com isso faz muito tempo, né? Faz mais de 16 anos, né? Então, essa pergunta eu não aguento mais, porque ela também denuncia, além do privilégio, ela denuncia o lugar que o branco se coloca nessa relação, de uma relação de que se denunciar isso, ou se falar sobre racismo, tiraria ele de um lugar de vantagem na sociedade estrutural, né? Então, essa pergunta eu não aguento mais, e eu acho que, nesse momento agora, tem uma procura muito grande para saber o que o branco pode fazer na luta antirracista, né? E eu estava fazendo uma piada outro dia, que eu vou fazer um curso, é uma piada, tá? Contém ironia, que é como ser antirracista sem perder privilégio. Porque as pessoas querem ser antirracistas, mas elas não querem, assim, nenhum desconforto, não querem nem ter nenhum deslocamento, né? E não é possível, porque não tem como um branco, né, pensar na luta antirracista sem que ele se desloque desse lugar dele, que é essa subjetividade construída numa ideia de superioridade, né? A minha pesquisa do doutorado, que foi com brancos, que eu entrevistei mais de 40 brancos, eu perguntava para eles, o que é ser branco para você, né? Enfim, na extrema pobreza tinha um mendigo que me responde, olha, eu posso entrar no shopping para cagar, o meu colega não. Mas, além disso, né, que toda essa subjetividade, ela está numa ideia de superioridade racial, as pessoas todas se sentiam, de alguma forma, superior ao outro, né? Superior ao indígena, superior moralmente, superior intelectualmente, superior esteticamente, né? E isso é o que faz com que as mortes, né, as mortes das pessoas negras denunciam muito exatamente isso, o que vale a vida das pessoas brancas e o que vale a vida das pessoas negras, né, como é que elas valem, né, e isso está ligado à subjetividade e esse estereótipo de que, né, essa vida vale mais, essa vida vale menos, né, acho que é isso. Sim, e é muito interessante a ironia que você traz para a gente, realmente, com essa ebulição, e principalmente devido ao assassinato de George Floyd, e chega numa imagem no Brasil e se questionam muito, ocorrem muitos movimentos nas redes sociais sobre como, de fato, essa pergunta clássica de como o branco pode ajudar na luta antirracista, e essa sua ironia explica bastante bem, realmente, a estrutura brasileira que não pensa em se deslocar de um outro lugar, não
quer, de alguma maneira, quer resolver o problema de forma parcial, talvez numa tentativa de tampar o sol com a peneira, como a gente costuma dizer, e principalmente, e a gente pode exemplificar isso pensando, por exemplo, em como palavras, trazendo para as questões da linguagem, né? Algumas palavras a gente vem refletindo hoje sobre o significado e a história por trás, e muitas pessoas ainda insistem em continuar com o uso delas, ignorando o que o significado tem por trás, e a gente pode exemplificar como a história do criado mudo, a questão da mulata, e aí, caminhando assim, nesse sentido, desses estereótipos, eu queria que vocês conversassem, trouxessem um pouco mais para a gente, talvez o porquê que a gente ainda tem tanto esses estereótipos, esses arquétipos marcados na nossa sociedade. Aline? Bom, eu acho que nós não somos educados para o racismo, eu digo os grupos socialmente privilegiados, né? Então, você imagina que até hoje crianças estudam a história da escravidão, ainda que hoje tenhamos mais acesso a narrativas feitas por historiadores, profissionais, estudiosos negros que trazem uma narrativa nova. Eu, que tenho 37 anos, sempre fui muito privilegiada devido ao esforço do meu pai de trabalhar em escolas que ele considerava serem melhores para mim, particulares na época, e o que eu estudei sobre história da abolição da escravatura e os efeitos dela, eu fui entender de fato que o conforto dessa minoria só é garantido pelo desconforto de uma maioria que foi negligenciada nesse processo. Eu fui entender isso muito recentemente, já quando eu estava na faculdade, um pouco antes, assim, um pouco perto dos 20 anos, quando de fato eu comecei a ser uma pré-estudante de jornalismo mais engajada no ensino médio, mas assim, não foi pela sala de aula, né? Então eu acho que isso já melhorou sim. Eu converso muito com educadores o tempo todo pelo meu trabalho, e eu percebo que essa narrativa está sendo contada cada vez mais por outros olhares, mas ainda assim, muito pouco, porque tem poucos professores negros também, por exemplo, nessas escolas particulares, né? Onde tem essa elite que tem que ter obrigação, neste momento, de mudar essa narrativa a partir dos seus próprios filhos, por exemplo. Então, acho que não há uma educação para o racismo, a partir da própria história, como ela é contada, a história do Brasil nos últimos 500, 600 anos. Então, eu acho que existe uma mudança que começa na sala de aula, a educação para o racismo, entender esse processo, que tem que começar desde cedo nas crianças, e educação para o racismo que é diária, para todos nós, que é exatamente isso, olhar para si e falar, bom, mas se eu tenho tudo isso e a maioria não tem isso, esse conforto, essa estrutura, essa riqueza, em todos os aspectos, ela está sendo mantida em nome de desconforto dos outros, né? Então, quer dizer, isso tem que incomodar as pessoas genuinamente. Então, assim, os adultos que não tiveram essa educação para o racismo têm que se autoeducar, procurando saber, procurando ouvir os negros, procurando essas conversas sem pensamentos próprios e prévios, sem julgamentos, entender o que os outros têm a dizer, conversar com essas pessoas, ler. Eu sempre falo, procure saber, procure se informar. Hoje é muito mais fácil, porque os negros estão, de fato, tendo mais oportunidade pela sua própria mobilização interna. As redes sociais, a internet têm ajudado muito nisso. Então, hoje é muito fácil. Basta clicar no Google, começar a fazer uma pesquisa. Os livros da Lia, dá para você acessar, por exemplo, vários dos trabalhos dela em PDF. Ela disponibiliza muito disso, eu sei. Quer dizer, então, é querer se informar. As pessoas querem se informar? As pessoas querem se educar para o racismo? Talvez não. E aí vão continuar falando denegrindo, vão continuar falando criado mudo, vão continuar falando lista negra. Parece só uma palavra solta que foi sendo absorvida, é assim que é, não. Está tudo relacionado. Isso tem que incomodar a gente, de verdade. Tem que ser algo que tem que vir de dentro. Tipo, não, tá errado isso. Né? Eu não quero que meus filhos cresçam numa sociedade onde as pessoas são violentadas dessa forma ainda, onde as oportunidades não são dadas por questões históricas. Eu não quero uma sociedade assim para mim. Eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para as pessoas que eu amo. Isso tem que ser algo que passa por um avanço civilizatório do país, não só por uma culpa ou por um sentimento de que, nossa, olha o que a gente fez. Não. Poxa, está muito errado isso. Como é que a gente pode fazer diferente? O que eu posso, no meu ambiente, na minha história, o que eu tenho que adaptar? O que eu tenho que aprender? Quem eu devo ouvir? Então, eu acho que a educação para o racismo, ela é todos os dias, começa na sala de aula, e só ela, uma educação que passa pela consciência, pelo exame diário da consciência, é que a gente consegue, de fato, ir tirando essas palavras ao ponto de alguém falar, já aconteceu isso com colegas meus, e eles perceberem na hora, opa, e se corrigirem.
Legal, eu acho que esse é o caminho, né? E a gente reconhecer que é difícil, reconhecer também as nossas dificuldades e procurar saber com quem entende do assunto. Perfeito, Aline. Eu concordo plenamente quando você diz, sobretudo, que essa educação ela precisa ser um processo e, principalmente, admitir o seu erro e mudar. Eu acho que é o essencial nesse momento e, sobretudo, além também desse papel da escola que eu acredito, primordial, essencial nessa nova formação de novas narrativas e de novas subjetividades, inclusive acho que em certos contextos não gosto muito da palavra desconstrução, mas sim, talvez, nessa desconstrução desses arquétipos que nos marcam bastante. E pensando também, Lia, na sua primeira fala, enquanto você diz que não aguenta mais que te perguntem como branca, né, por que você estuda o racismo e como essas pessoas ainda realmente só ligam às pessoas negras o combate a esse racismo dentro desse estereótipo de que só nós podemos tratar desse problema, como se somente nós tivéssemos o criado, né? Como você percebe essas narrativas e subjetividades dentro desses arquétipos dessa nossa sociedade? Bom, sobre as palavras, né, que você falou, que é muito difícil, né, tipo, continua usando denegrindo, criado mudo, etc e tal, para mim elas são um sinal muito grande de como as pessoas não querem perder nada. Imagine perder economicamente, posições políticas, porque as pessoas não querem parar de cantar durante 5 minutos, uma música marchinha de carnaval, elas estão reclamando disso. O que isso realmente, né, poderia ser de tão importante na vida desse sujeito, que ele não pode abrir mão de cantar uma coisa que tem um outro grupo que fala, nos incomoda. Isso, pra gente, é racismo. Não importa se ele acha, né, que não é, e que aquilo é inocente, não deveria importar, deveria contar que pessoas estão dizendo que aquilo machuca e que aquilo não é legal. Então, essa posição de, tipo assim, se eu não acho isso racista, que é próprio do branco, né? Tipo, eu não acho que isso é racismo. Bom, já é essa coisa de não querer minimamente, né, se deslocar. Porque, tudo bem, ele pode não achar, mas tem um grupo denunciando, isso nos incomoda. Aquilo já seria o suficiente, se ele acha ou se ele não acha, para parar de cantar, né? 5 minutinhos, uma música, uma vez por ano. O que ele, né, precisa? Imagine abrir mão, né, daquilo que constitui, principalmente, a produção de subjetividade, né? Porque tem a escola, né, que é essa parte que a Aline falou, mas a produção de subjetividade, ela se dá pelo racismo estrutural também em todos os âmbitos, né? O racismo estrutural é aquilo que significa poder político, poder econômico e esse poder de produção de subjetividade, o poder de produção do imaginário social. Eu sempre dou um exemplo que quem já me ouviu falando vai ouvir de novo, mas eu acho ele muito bom para explicar. Os guaranis nos chamam, né, os brancos, de juruá. Os juruás, eles são colonizador, eles são destruidor, eles são violentos, os juruás não têm conexão com o espírito, né? O juruá é tudo de ruim. Algum branco já sofreu na rua porque ele é juruá? Não. Ou seja, não é ter estereótipos sobre um grupo que faz com que esse grupo, né, seja subjetivizado numa posição, né, que pode trazer efeitos negativos. É o poder de produzir subjetividade. Os guaranis não podem, né, produzir subjetividades porque eles não têm indústria cultural, eles não têm a televisão, eles não têm a mídia mostrando o juruá o tempo todo, né? Então, o que esse branco tem? Ele tem um lugar de produção da subjetividade. Ou seja, ele tem a mídia, ele tem a responsabilidade de criar, né, essa posição de outro via marketing, via propaganda, via indústria cultural, via Hollywood, né? Os guaranis tinham que ter, sei lá, Hollywood para poder produzir algo sobre os juruás. Então, é o poder, de fato, econômico e político que faz ter o poder de produzir subjetividades.
E aí, né, sendo o racismo estrutural, também tem um outro lugar, além dessa indústria, né, de produção de subjetividade, que é o próprio lugar estrutural onde os negros e os brancos ocupam na sociedade, né? E outro exemplo que eu costumo dar, e que eu acho ele bastante marcante, é que se uma criança vai todas as vezes em médico branco, e todos os lixeiros que ela conhece são negros, ela não precisa que o livro da escola, né, seja algo que só conte eurocêntrico. Pode ser que ela vá numa escola e que a escola tenha uma educação antirracista. Mas, para ir para a escola, o que acontece? Ela, né, o motorista era negro, quem estava limpando o chão era o negro, e chega na escola, a diretora era branca, os lugares de poder são brancos. Ali já criou estereótipo sem você ter nenhum conteúdo, ou seja, a estrutura por si só cria o estereótipo, né? Ela produz estereótipo. Então, a gente tem que ter uma educação antirracista, mas a gente precisa, muito urgente, por políticas públicas, mudar os lugares da estrutura. Porque a gente pode ter... O meu filho pode ir para a escola com uma professora contando a história da África para ele. Mas se toda vez que alguém contar a história da África e contar tudo o que fizer for por uma voz branca, de loira de olho azul, o lugar de saber continua sendo o do branco de olho azul, né? Então, a estrutura produz mais estereótipo do que o conteúdo que vai dentro da estrutura. E isso a gente precisa urgentemente modificar para mudar a produção de subjetividade, né? Perfeito, Lia. Exatamente, essa imagem que vai por trás do que nos falam é muito mais forte, né? E aí, até trazendo um pouco da pergunta inicial, e eu me colocando aqui como convidada nesse momento, principalmente traduzindo essa imagem, né? Eu, como bacharela em Relações Internacionais, ninguém nunca deixou de me questionar se de fato eu sou formada nisso. Me perguntam, eu passei a graduação inteira respondendo se eu entrei por cota ou não, porque imaginam sempre que a pessoa do negro esteja num lugar social, e aqui não critico a política de cotas, porque sou a favor, e não vou entrar no assunto porque é um pouco mais complexo, talvez, para explicar para esse momento, mas são imagens que vão na frente dos nossos discursos, né? E aí eu venho perguntando aqui também, como você, nessa sua última fala, já disse bem, Lia, como essa representatividade e a diversidade também, elas se tornam importantes para criarmos novas narrativas, novas subjetividades, e principalmente essa representatividade, não só no campo das ideias, e essa diversidade também, mas elas como pautas e práticas, né, para criar essas novas narrativas. Vocês falaram um pouquinho já, e se puderem complementar. Eu acho tão preocupante, né, quando você pensa que no espaço acadêmico, numa universidade, onde você já tem seres pensantes mais maduros do que no ensino básico, né, até o ensino médio, esse questionamento pelo qual a Ruana passou, isso ainda aconteça, né, as pessoas ainda tragam esse preconceito tão enraizado na própria fala. Isso, às vezes, me deixa muito consternada, mas, ao mesmo tempo, eu acho, Ruana, que você está abrindo caminhos, né? Eu acho que isso que a Lia comentou e que eu havia falado, né? Quer dizer, ter professores negros na sala de aula, nas escolas particulares também, onde majoritariamente há brancos, que você seja de uma família de classe média alta e seja despertando para o racismo e procure uma escola para o seu filho que tem a política de cotas para alunos de baixa renda, para alunos negros. Há várias escolas carérrimas em São Paulo, bacanas, legais, que estão começando a despertar para isso. Exija isso como política da escola onde você vai colocar seu filho, por exemplo. Saia desse conforto e deseje que seu filho tenha o máximo de pluralidade possível dentro da sala de aula. Eu não digo só pela negritude, eu digo pela diversidade em todas as suas formas e cores. Isso é bom para todo mundo, né? Isso, inclusive, é lucrativo para as empresas também, depois da formação desses alunos em cidadãos, em profissionais. Então, eu acho que a gente ainda vive um momento em que esses estereótipos ainda são reforçados nas instituições, nas empresas, mas isso está sendo quebrado, isso leva tempo, já é resultado um pouco das políticas de cotas e da mobilização da própria comunidade negra em diferentes níveis, de fato, de se organizar, de se auto-organizar e colocar mais negros nas universidades, nos espaços majoritariamente brancos.
mas eu acho que isso é um processo que vai demorar muito tempo, a gente tem que fazer ele ser mais acelerado. E quem está abrindo o caminho como você, no seu ambiente, como eu também já abri caminho nos meus espaços de comunicação, a gente passa por dores diferentes e com essa consciência de que atrás da gente e na frente tinha alguém, atrás continua vindo, e eu acho que o grupo está cada vez maior. Eu percebo isso. Quando eu comecei no jornalismo, na televisão, eu me sentia muito mais isolada do que eu me sinto hoje. Hoje eu tenho muito mais colegas na frente das câmeras, nos estúdios, muito menos diante dos números que a gente tem de mulheres negras no Brasil, potentes e capazes de ocuparem esses espaços e que não têm oportunidade por várias razões, mas eu acho que a gente eu olho para 15 anos atrás, quando eu comecei, eu olho a TV hoje, ela ainda é branca, mas a TV ela está cada vez menos branca. Não é na velocidade necessária, mas está acontecendo. A questão é como é que a gente acelera esse processo, já que historicamente a gente sabe pela educação básica vai demorar mais tempo, apesar de ser o método mais eficiente, na minha opinião, na formação desses cidadãos pró-racismo, com professores que representem a diversidade em sala de aula, em todas as escolas, mas como é que a gente acelera a ocupação dos negros nesses espaços onde só há brancos, para que as crianças, os jovens, todo mundo se acostumem a verem negros nessas posições, nos hospitais, como médicos, não só como funcionários da limpeza. Então, eu acho, e não só como técnico de enfermagem. Então, eu acho que é uma profissão louvável, mas, assim, que requer um estudo de menos tempo, menor investimento. Você vai criando essas associações. Na própria medicina, meu irmão é médico, meu irmão é negro e meu irmão é médico. Meu irmão tem essa vivência, assim, de forma muito brutal na carreira dele. Ele sempre foi o único. Se eu sempre fui a única, imagina meu irmão, né, na medicina, formado em universidade pública. Ele sempre fala o quanto isso, de fato, é corrosivo, assim, o efeito que isso tem no ambiente todo, ele é brutal para todos os profissionais, né, aí a prática do racismo estrutural, ela vai se dando de forma já inconsciente, ela está posta, né, ela está estabelecida. Então, para fechar o meu raciocínio, eu acho que a mudança passa por a gente acelerar esse processo de cotas no país, exigir que todos os estados tenham isso em nível estadual, que o governo federal, como quase aconteceu com o ex-ministro da Educação, tentando no apagar das luzes, revogar uma portaria que incentiva, né, o acesso de grupos minoritários como indígenas, deficientes e negros à pós-graduação, é um programa que começou em 2016. Agora que estão começando os resultados. Imagina se essa revogação tivesse persistido. Os efeitos devastadores que ela poderia ter num processo que já é muito, muito lento e difícil e doloroso para quem abre esses caminhos, né? Então, eu acho que a gente tem que tornar isso obrigatório, um padrão de política pública. Cota, inclusão, tem que ser prioridade em qualquer tipo de mecanismo público. Isso tem que estar na base, isso tem que ser debate constante em qualquer política pública, a questão racial. Perfeitamente, Aline. E aí, trazendo para você, Lia, uma coisa que eu acho pertinente também, não só nessas pessoas negras e em outras diversidades estarem ali ocupando esses espaços, principalmente nos espaços onde a gente trabalha educação, e eu particularmente acredito bastante na educação como a força motriz para essas transformações, como também você percebe essas diversidades e representatividades, e vou até trazer um outro olhar também, principalmente você como professora numa universidade e nos espaços acadêmicos, nas literaturas, como você também percebe essas representatividades importantes e essas diversidades também? Quando eu me formei no curso de psicologia, da primeira fase até a 10ª que eu estive, não era na minha sala, teve 2 pessoas negras fazendo psicologia. Ou seja, contando, então, da primeira à 10ª fase, durante 5 anos, 2 pessoas negras entraram, né, na psicologia que eu acompanhei. Hoje eu sou professora dessa mesma universidade em que eu fiz a graduação. E eu não tenho uma disciplina, né, que eu dou aula, que não tenha pelo menos 10 pessoas, 8 pessoas negras. O que, em relação à época que eu me formei, é uma mudança, assim, muito grande. O que eu vejo, assim, de muito bom, e que eu acho muito avanço, é que naquela época todo negro era negro único.
sendo um negro único, no meio de muitos brancos, a possibilidade de você ser negro e ter a voz do negro, né? Porque uma coisa é ser negro e outra coisa é você conseguir anunciar, né? Falar sobre racismo, anunciar sobre o que está acontecendo, exigir políticas, né? Então, já era muito difícil ser o negro único, né? Se a gente for pensar, sei lá, o Pelé, já era muito difícil ser, sei lá, esse lugar, né? Agora, falar politicamente sobre negritude era algo para a pessoa ser expulsa. Então, o que eu vejo de diferença? Tendo 10 alunos, eles fazem um coletivo, se juntam, e é muito mais fácil de falar, porque aquilo não vai recair sobre você sozinho, né? E eu acho que tem um processo constante de racialização dos alunos negros, que eu faço um apelo aos professores brancos, né? Tipo, gente, parem de fazer isso, porque, assim, o que eu ouço de colegas, né, de amigos falando assim, eu tive um problema com um aluno negro, foi muito tenso, a pessoa questionou que eu só era eurocentrada, que as minhas teorias eram eurocêntricas, que era muito branco, e a relação foi ruim na coisa. Aí eu pergunto para a mesma pessoa, tá bom, quantas vezes você teve problema com alunos brancos? O Rafael, a Fernanda, a Joana, não sei o quê. Os alunos brancos, cada um, é a Rafael, a Fernanda, a Joana, etc. e tal. Os alunos negros, sempre um aluno negro representa todos os outros negros. Isso é a racialização, é quando o grupo vem antes do indivíduo, não é a aluna Marina, que foi tenso e que teve uma relação difícil, é os alunos negros, né? E aí, o que eu tenho visto? Uma reação muito grande, assim, olha, de cada 15, sei lá, 20 alunos negros, tem 2 que fazem parte de movimentos sociais, né? E aí, eles carregam o grupo como um todo. Tem lá também os 2 brancos combatentes do movimento marxista de esquerda brigando lá, os outros brancos não recaem sobre... Ninguém fala os alunos brancos, por causa daqueles 2, né? As pessoas falam os alunos que são muito radicais. Agora, né, também os 2 militantes negros são sempre os alunos agressivos, os alunos, etc. e tal. Então, tem que ter, né, também, né, essa entrada, o que eu acho que a gente fez muito errado nas entradas, né, tem que entrar esse grupo de cotas na universidade, mas tem que ter uma palestra para todos, para os professores, para os alunos brancos, para todos, para aquilo que seja uma política em que todos estejam de acordo e entendam por quê, né? Porque continua ainda um monte de mimimi branco, né? E eu tô cheio de alunos brancos cotistas, né? Eles também são cotistas porque são brancos pobres, entraram pelas cotas sociais. Ninguém olha para eles e fala, olha lá os brancos cotistas, né? Então, isso é próprio dessa racialização constante que precisa acabar urgente, né, nessas universidades, como uma forma, né, dessas relações não ficarem tão tensas. E tem uma outra coisa, a universidade estava acostumada que as mesmas pessoas lidavam com as mesmas pessoas. Os professores eram brancos de classe média alta, né, e os alunos eram, das universidades públicas, brancos de classe média alta. Quando entra as cotas, o que acontece? O conflito da sociedade entra junto, né, porque os professores continuam sendo brancos de classe média, porque é essa a história, né, e os alunos começam, né, a ter pobres e negros. Então, o conflito da sociedade entra naquilo que era uma bolha, né, uma bolha completamente de proteção. E aí começa essa reclamação, né, que é o efeito, a Cida Bento, que é uma super teórica de branquitude, ela vai dizer o seguinte, que mais do que uma identidade, a branquitude é uma reação à perda de privilégios, né? É tipo, quando começa a perder privilégio, reage violentamente. Quando o privilégio está muito garantido, o racismo nem precisa ser violento, porque ele já está lá em cima garantido, né? Então, eu acho que tem um trabalho muito que precisa ser feito com os brancos, né, nessa inserção, porque é um processo constante que eu vejo de racialização do outro, sem a percepção de si mesmo como grupo racializado, né? Tipo assim, os brancos são um grupo racializado, e esse grupo racializado traz vantagens estruturais, né? Dos 50 e poucos professores que eu tenho lá todos brancos, né? Se você perguntar para eles, o que você fez para estar aqui? Dificilmente alguém vai responder porque eu sou branco. E é porque é branco, né? Isso não quer dizer que ele não estudou, que ele não fez coisa. Só que a branquitude, quando ela é vista a fundo, ela não é compatível com a ideia de mérito. Por quê? O branco se vê como indivíduo, é o João, é o Fernando, mas na verdade é uma pertença racial de vantagem.
As pessoas conseguem olhar para os negros e falar, nossa, tem tantos moradores de ruas negros porque eles têm uma desvantagem do legado da escravidão. E não conseguem fazer o contrário. Bom, tem tantas pessoas brancas nos lugares de poder porque é um legado também e uma herança da escravidão positiva, né? Então, os brancos precisam, assim, parar de, quando pensar no racismo, pensar apenas nesse lugar do outro e também repensar que ele tem uma herança. Não é só o negro que tem uma herança histórica, o branco tem uma herança histórica. E essa herança é privilégio, é terra, é imóvel, é herança material e simbólica, a ideia de competência, de confiança, de inteligência, de beleza, toda recai sobre esse corpo branco logo que a pessoa nasce, né? Isso já coloca ela num lugar de vantagem estrutural muito grande. Então, esse lugar, né, de pensar a si mesmo, né, precisa ser muito forte, porque senão vira um discurso vazio a luta antirracista, né? Acho que era isso. Sim, com certeza esse, não sei se posso dizer apagamento, né, dessa individualidade pertencente ao corpo negro, ela é muito recorrente, se a gente for se aprofundando ainda mais, a gente acaba retornando, inclusive, ao tópico do início, que a Aline trouxe muito bem, da violência policial, e como ela sim se fundamenta através das violências raciais, né, de talvez, e não vou me aprofundar, mas por que essa coletivização e universalização do grupo negro, de sempre ser qualificado com questões sabe, negativas e, por exemplo, um negro ali visto na rua, principalmente se for um homem negro, ele vai ser tido como violento, vai ser lido como ameaça, né? Enquanto, numa mesma ocasião, um corpo branco não vai ser lido dessa maneira, né? E aí... Posso te interromper um segundo para fazer só um complemento ao que você traz, porque eu acho muito importante, você trouxe o exemplo do George Floyd. Essa semana eu fiquei muito entristecida, porque a mobilização em torno da asfixia que um jovem sofreu em Carapicuíba no domingo, na Grande São Paulo, foi praticamente zero. Eu não sei se ele tivesse morrido, se teria sido diferente, mas ele não precisa morrer para a gente ter uma mobilização nas redes sociais, ainda que ela seja restrita àquelas faixas pretas que inundaram as redes sociais naquelas semanas durante os protestos antirracistas. E eu fiquei me perguntando, eu questionei isso no ar. Que sociedade é essa que vê um vídeo como esse? Esse é o nosso George Floyd. Os nossos George Floyd estão aí sendo asfixiados a todo momento. Havia uma imagem de um garoto de 19 anos, sem qualquer afronta, a polícia estava desarmado, só não tinha documento. Ele foi asfixiado, e foi estrangulado 2 vezes. Se debateu, as pernas dele se debateram, isso foi gravado. Onde está a nossa mobilização? Cadê a rede social sangrando por esse George Floyd nosso? Então, a reflexão que fica também, né? As pessoas têm que... eu não consegui seguir com o meu dia na terça-feira. Eu passei mal o resto do dia. Só de lembrar, eu me arrepio no que esse garoto passou, no que aqueles vizinhos passaram. Foi uma violência que toda aquela comunidade sofreu naquela noite. Os vizinhos que filmaram, aqueles jovens, seus amigos, e um grupo de policiais compactuando com aquilo. Que sociedade é essa? Como é que a gente vai ter uma sociedade em paz e que mereça a paz quando a gente naturaliza esse tipo de coisa? Quando a gente não questiona a polícia sobre o racismo por trás daquilo e permite que a polícia trate como excesso e abuso. E aí, quando o homem negro é morto daquela forma, assassinado de fato, a gente se mobiliza, tem uma coisa muito errada com a sociedade brasileira. Exatamente, Aline. Num lugar de... Até que ponto, né? E acho que é um exercício que vale a pena todos e todas fazerem, de essa subjetividade, essa percepção, até que ponto você não enxerga, né, a dor no outro porque ele não se parece com você. E isso, se a gente trouxer questões históricas, por que algumas questões históricas vão se sobrepor e vão trazer mais dor que outras, e jamais que haja uma competição, porque são momentos que não devemos repetir nunca mais, mas até que ponto, né, essa subjetividade ela marcou tanto que a gente se tornou incapaz de perceber dor e se comover pela dor do outro, porque ele não é similar a você. Sim. Eu acho que é extremamente isso. Não, e desculpa interromper, mas essa ideia de que o outro não é similar a você, né? O que a raça fez? Produziu
né, que, assim, nenhuma pessoa é similar à outra e todos somos, né, uma categoria só, que é essa, né, categoria homem e mulheres, né, sei lá. E o que a raça fez? A raça dividiu a humanidade, né, ela dividiu em vidas que valem mais e vidas que valem menos. Agora, quando você precisa olhar para uma criança negra e imaginar que ela é branca, imaginar se fosse uma criança branca, quando aquilo tocaria em você, porque é isso muito dos exercícios, né? É porque alguma coisa na tua humanidade foi retirada, muito forte, né? O que eu sempre falo é que o racismo retira a humanidade do negro, mas retira a humanidade do branco também, no sentido que só pode ser, o racismo, ele retira a humanidade porque ele impossibilita que você enxergue a humanidade no outro, e só é possível ser humano se a humanidade no outro é enxergada. Se você não enxerga a humanidade no outro, você também não é humano, né? E é essa ideia de um sadismo muito grande, né, que está contido nessa ideia de superioridade branca, porque tem um racismo que é inconsciente, tem sim, mas tem um racismo que é muito consciente, e ele está ali, ó, colocado todos os dias, assim, né? Como é que é retirado, por exemplo, da criança a inocência? Quando um menino igual o Miguel morre, cara, o que um menino como o Miguel morre representa, né? Porque é retirado a inocência dele, né? Tanto que as pessoas chamam os meninos negros de moleque. O que é um moleque? É uma pessoa que não tem mais a inocência, ela já é mais malandra, ela é não sei o quê. Enquanto a criança branca é uma criança. Criança e moleque, olha assim o lugar social em que se coloca os dois grupos. E possivelmente essa mulher, eu não quero falar porque eu não sei, não estava lá, não achava que essa criança precisava de cuidado. Agora, é impossível você olhar para uma criança branca de 5 anos e não achar que precisa de cuidado, né? Dentro de um elevador daquele nível. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Tipo, eu sei o que é uma criança de 5 anos. Você não pode deixar ela num elevador, né? Então, essa ideia de deixar... Quanto que a ideia de moleque... Quanto que a ideia de retirar a criança né, dessas pessoas negras também influenciam nesse assassinato em massa. As pessoas chamam pessoas de 13 anos de jovens, né? Tipo, como se fosse um jovem assim responsável. E aí, uma outra pessoa de 25 anos que é branca é nova. Ela é muito nova para ser responsável por um crime, sabe? Então, esses lugares tão distantes em que a gente criou através dessa ideia de raça precisa, assim, urgentemente ser retirado, né? E se a pessoa branca precisa olhar para uma pessoa negra e pensar, se ela fosse branca eu estaria pensando assim, é porque realmente ela está muito desumanizada, porque ela não consegue enxergar de fato a humanidade no negro, né? Posso complementar uma coisa? Pode, claro. Porque isso que a Lia atrás do Miguel, é só para a gente poder ir juntando como as peças vão se encaixando. A Lia falou muito no começo da fala dela, brilhantemente, sobre como é que o racismo estrutural se dá numa sociedade, né? O poder econômico, ela falou muito sobre isso. É exatamente o que acontece no caso do Miguel. E a sociedade, de um modo geral, tem muita dificuldade de entender o aspecto racial na morte desse menino. Exatamente por esse poder econômico, essa opressão econômica que vem do racismo estrutural. Era uma empregada doméstica, a mãe do Miguel, uma empregada doméstica, que trabalhava nessa casa. Em tese, ela não deveria estar trabalhando, porque ainda era quarentena. Quer dizer, ela foi, não tinha com quem deixar o filho. Uma mulher, como tantas mulheres negras, não sei se ela tinha um companheiro, não me lembro, eu cobri bastante esse caso, não lembro de ter ouvido o pai do Miguel em nenhuma das entrevistas, mas ainda que ela tenha um companheiro e o pai do Miguel, são mulheres que saem para trabalhar, têm uma dificuldade com quem deixar o filho. Isso é uma questão, é um problema, um outro tipo de violência pela qual as mulheres negras e pobres passam. Levou o filho com ela, vejam só, foi obrigada a trabalhar por essa mulher branca, privilegiada, e que teve esse olhar desumanizado para o filho da própria funcionária. E tem uma investigação ainda que está andando do Ministério Público de Pernambuco, que essa funcionária, mãe do Miguel, agora eu me esqueci o nome dela, mas eu conversei com ela algumas vezes. A Mires. Ela é funcionária da prefeitura da cidade onde o patrão dela, se eu não me engano, é Tamandaré, o nome da cidade, é uma cidade do litoral ali de Pernambuco. Quer dizer, o nome da cidade não importa, nem vou, então, confirmar isso aqui para não dar informação errada. Mas ele é prefeito de uma cidade
o patrão da Mirtz, e ela é loteada como funcionária pública. Essa é a investigação. Então, você vai vendo como o racismo estrutural ele é estruturado e opressor do afeto e do reconhecimento do outro como um ser humano, digno de cuidado, como tão bem colocou ali. Então, acho que aqui a gente tem, no caso Miguel, que foi rememorado aqui pela Lia, exatamente como o racismo estrutural se dá pelo poder econômico que oprime e desumaniza o outro. O caso Miguel é um caso clássico disso. E as pessoas têm dificuldade de entender que existe uma questão racial nesse crime. As pessoas me escreviam, até hoje me escrevem, vocês veem racismo em tudo. Então, as pessoas precisam urgentemente, depois, te interromper, parar de pensar no racismo como comportamento individual, né? É também comportamento individual, mas assim, a gente precisa tirar do âmbito moral, tipo, se eu sou uma pessoa boa, eu não sou racista. Se eu sou uma pessoa má, eu posso ser racista, mas não é verdade, a gente aprende a ser racista, todo mundo aprende a ser racista no Brasil. Né? Então, porque o racismo é estrutural e estruturante, ele é estruturante das nossas subjetividades, né? Nesse sentido. Então, se a gente tirar do âmbito moral, a gente vai entender que, obviamente, por que eu nunca fui, nem o meu irmão, batido pela polícia? Nunca. Eu nunca fui, a polícia nunca parou meu carro, entendeu? Meu marido é negro. Quando a gente morava em São Paulo, toda semana ele era abatido. Uma vez a gente estava na frente em casa, eu estava esperando ele com uma criança recém-nascida, e a polícia parou ele no bairro, que é na Pompeia, e perguntou: o que você está fazendo nesse bairro? Essa foi a pergunta. E tirou da mochila dele um tablet e perguntou: cadê a nota? Assim, eu como branca, o meu irmão como branco, a gente não consegue nem imaginar, quer dizer, eu consigo imaginar porque eu trabalho com um tema, mas assim, nada muito parecido com isso aconteceu comigo, nunca me perguntaram o que eu estou fazendo nesse bairro, né? Então, assim, o fato de que a subjetividade, o olhar para um corpo branco e o olhar para o corpo negro molda toda a forma em que a polícia vai agir, que as pessoas vão cuidar da criança, como é que elas vão olhar para uma criança, é completamente, né, outro, né? Então, assim, como é que as pessoas não enxergam que isso é racismo? Elas acham que racismo é um comportamento, né, aquele um a um, interpessoal e só, né? Isso não é racismo, inclusive, é preconceito racial. O racismo tem que ter uma estrutura inteira econômica, ele tem que ter uma estrutura inteira de posições de poder, de decisão política, né? Qualquer grupo pode ter preconceito com o outro, mas se ele não tem poder, vamos supor que as pessoas negras sejam preconceito com os brancos no Brasil. Eles têm poder para fazer que eles não sejam empregados, para fazer que eles não entrem na escola? Não tem. Então, sem poder, não se estrutura o racismo. Pode ser um preconceito, mas o preconceito não faz as pessoas ficarem desempregadas, não faz as pessoas ficarem nesse lugar que estão, né? A gente tem que pensar isso como estruturante da sociedade, né? Juana, pode passar a palavra. Jornalista não pode dar informação pela metade. Eu já apurei aqui, é que como a Lia falou sobre o caso do Miguel, eu me vi ali imbuída a falar porque eu acompanhei esse caso. A Mirtz Renata, a mãe do Miguel, ela está registrada como funcionária comissionada na prefeitura de Tamandaré, cidade da qual o Sérgio Hacker Corte, patrão dela, é prefeito. E em depoimento à polícia, a Mirtz disse que nem sabia disso. O quanto também um homem branco privilegiado, rico e politicamente bem localizado se sente seguro para operar dessa forma. Desculpa, Juana, a palavra para você. Não precisa se desculpar, porque as falas são complementares e necessárias aqui. Exatamente como esses lugares, aí já pautando essa questão, né, de lugar social, como o lugar que perdão, é Sérgio, né, o prefeito, o lugar que ele ocupa como branco, rico, prefeito de uma cidade, o coloca numa posição tão confortável e principalmente, e com certeza, assim, suponho que natural para ele ter um poder imbuído nessa posição que ele ocupa, social, de que ele pode cometer e fazer qualquer ação que não vai se sentir ameaçado por nenhuma esfera, não tem um certo, talvez, vou usar a palavra pudor, mas enfim, não tem um reflexo que vai pensar se posso ser descoberto ou o que vai acontecer comigo, porque é bem nítido que as reações são distintas dependendo desse lugar social, né? E aí, indo para o nosso último questionamento,
eu vou trazer aqui uma citação da obra Memórias de Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, de Grada Quilomba, que é uma artista e intelectual negra, que traz um pouco disso, principalmente na imagem, que eu não posso deixar de contextualizar para quem não conhece também, da escrava Anastácia, com uma máscara na boca, que a impedia de falar, e como isso aqui vai estar principalmente conectado a esses lugares sociais que validam e que permitem ou não que a gente fale, e, enfim, a citação. Porque a boca do sujeito negro deve estar sempre presa? Porque ela ou ele deve ser silenciado? O que poderia dizer o sujeito negro se sua boca não fosse selada? E o que o sujeito branco deveria ouvir? Há um medo apreensivo de que, se o sujeito colonial falar, o colonizador terá que escutar. Ela, seria forçada a um confronto desconfortável com as verdades dos outros, verdades que foram negadas, reprimidas e mantidas em silêncio como segredos. E, enfim, a partir dessa citação, como podemos pensar, principalmente no que tange esses lugares sociais diferentes e racializados na nossa sociedade, como cada um, dentro desse seu lugar, pode combater essas opressões e essas desigualdades e violências raciais no nosso país. Lia, Aline? Pode começar. Então, eu acho bem importante essa tua pergunta, porque eu não acredito que há uma receita de como ser antirracista, mas eu acredito que tem formas de você ser antirracista dependendo do lugar que você ocupa na sociedade. Se você é jornalista, o teu lugar é um, né? Se você é dono de um jornal, o teu lugar é outro. Quem são as pessoas que você entrevista? Para que tema que você chama as pessoas, né? Em que lugar você coloca as pessoas, né, para falar? Agora, se você é dono de uma empresa, o teu lugar é outro, muito grande, né? Que, tipo, quem é que você contrata, qual é o plano de carreira, como é que o teu RH faz para contratar as pessoas. Se você é uma dona de casa, quais são os desenhos que o teu filho vê? Só tem loira de olho claro no desenho? Você já está, né, produzindo um padrão de beleza ali para aquela criança, né? De quem que você compra, quais são os microempreendedores, né? Eu não gosto muito dessa coisa que está acontecendo, assim, eu entendo a importância, né, de ceder o lugar, né, de tipo assim, você dê minha página, você dê não sei o quê, eu entendo a importância, acho que, né, porque esses lugares têm milhões de views, e aí tem um lugar de escuta, mas eu realmente acredito que a gente precisa, como sociedade, possibilitar, né, que uma pessoa negra tenha 18 milhões de seguidores, né, e que esses lugares não sejam cedidos, porque a dependência fica, né, então, fica um lugar de dependência, que é o que o branco sempre fez, né, tipo, emprestar esse lugar que ele se coloca como superioridade, esse engodo racial da ideia de superioridade, né, eu vou sair daqui e colocar, não é isso que a gente precisa de fato produzir políticas públicas, né, e formas de agir no mundo, que esses lugares sejam dos negros por direito, né, e que essas possibilidades sejam dadas aos negros. E aí eu acho muito importante, né, dizer que não dá para ser antirracista e apoiar a política de austeridade econômica. Não dá para ser antirracista e apoiar, né, a perda de direitos trabalhistas, né? Não dá para ser antirracista e tirar o SUS, porque são 98% SUS dependente. Não tem como não apoiar a universidade pública, né? E a escola pública, né? E fortalecer as escolas, porque é aqui que dá oportunidades. Então, a luta antirracista, ela amplia várias lutas em que a gente tem que estar. Não tem como você, né, é um engodo você estar numa luta antirracista no Brasil apoiando políticas super neoliberais econômicas, né, e eu acho que isso é importante, a gente pensar que cada um tem um lugar, né, da onde ele está, o que ele faz, o que ele compra, qual é a escola que ele coloca o filho, o que ele luta, mas também tem, né, como que a gente vota, em quem a gente vota, né, quais são as políticas que a gente apoia, e etc e tal. Acho que, né, termino aqui e passo a palavra para a Aline. Eu acho que a Lia traz esse ponto do espaço que está sendo cedido nas grandes contas populares,
Eu entendo o que ela coloca, eu concordo com ela. Eu acho que são movimentos legítimos, importantes, que se somam a outros, mas eu acho muito mais potente, mas que tendem também a esfriar, como já está acontecendo, como o que revela, o que explica em parte também porque a mobilização nas redes sociais foi tão baixa diante desse estrangulamento gravado de um garoto, de um jovem negro na periferia de São Paulo. O meu post a respeito disso teve, sei lá, 600 likes, do George Floyd tinha 10, 12 mil, e eu ainda botei na legenda nossos George Floyds. Eu acho que mais potente seria esses profissionais, artistas, formadores de opinião, influenciadores brancos e populares nas redes, seria muito mais potente que, ao invés de cederem esse espaço por um dia, por uma semana, até façam isso, mas se proponham diariamente, ou sempre que possível, se possível, trazer a discussão racial para a sua área. Então, se você é um apresentador de TV, de auditório, que tem lá um programa X, traga essa questão. Ela está sempre presente, basta querer olhar. Quando você receber uma pessoa, traga esse assunto. Traga a inclusão como um tema prioritário na sua vida, na sua área de atuação. Observe a sua empresa, exija do seu chefe e do RH da sua empresa que eles tenham políticas de inclusão. Né? O Google teve uma experiência muito interessante aqui em São Paulo, foi a primeira empresa do tipo a fazer isso, a ter um grupo de trainees todo negro, pela primeira vez não foi exigido inglês, a integração desses jovens negros, nela estava incluída as aulas de inglês, quer dizer, são as empresas, isso tem que ser padrão, em qualquer empresa, isso tem que ser um desejo do mundo corporativo, isso tem que ser um desejo construído e legitimado pelos próprios profissionais, não tem que ser, a gente precisa fazer isso porque tem uma lei para fazer isso, não, a gente tem que fazer isso porque isso é importante, porque isso é o certo, né? Então, eu acho que os influenciadores digitais têm que trazer a temática racial sem medo de ser chamado de militante, sem medo de ser chamado de ativista, sem medo de ser taxado, porque essa é a grande discussão, né? Se você quer procurar um prefeito, um vereador, um deputado federal que tem isso como bandeira, você é de esquerda. Não caiam nessa armadilha que os racistas tentam nos colocar. Querer políticos comprometidos com a educação, porque no final só ela é que vai dar a voz para os negros, a voz permanente, potente, isso não é ser de esquerda. Isso é ser humano, isso é ser cidadão, isso é ser consciente, isso é ser incomodado com os privilégios gerados por uma sociedade escravocrata até hoje, em valores. Então, eu acho que mais do que ceder espaço, é isso. Não ceda espaço, seja o espaço disso. Diariamente na sua vida. Isso é muito mais potente, isso é muito mais forte, isso gera resultados muito maiores, porque todos os dias os seus seguidores vão ser obrigados, porque para muita gente se incomoda ainda, a ouvir sobre o assunto, até que um dia vai entender que aquilo é importante. Então, eu acho que muitos artistas no Brasil fogem do tema, não falam sobre isso, não se posicionam diante de abusos, e eu acho isso uma grande perda para o Brasil. Ontem eu fiz um post do LeBron James, aquele jogador de basquete americano, ele é um cara extremamente envolvido, extremamente engajado. Ele falou, eu faço um apelo aqui, um tweet dele que bombou, ele falou, eu peço que vocês aproveitem seus lugares de privilégio, de luz, de influência sobre as pessoas. A gente está vivendo um momento muito difícil, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que aproveitar o nosso espaço, nossa vitrine, para falar sobre isso, para exigir mudanças. E aí fez uma referência às eleições americanas que acontecem em novembro. Então, acho que é isso. Eu acredito menos no ceder o espaço e mais no ser o espaço, né? Permanentemente. E eu tenho minhas dúvidas se esses artistas, pelo menos alguns deles, que sim, de maneira muito amorosa e verdadeira, se dispuseram a ceder as suas contas por um dia, por dois, se de fato elas já fizeram essa consciência no nível mais profundo do que elas têm que fazer diariamente a partir de agora. Exato. Fico muito feliz por ouvir mais uma vez essas falas vindas de vocês num espaço tão potente que eu enxergo aqui como o Museu da Manhã enquanto espaço cultural, né? Eu aproveito para fazer também esse link de pensar em todas as suas esferas também, e esse lugar que o aparelho cultural representa, contextualizando aqui muito breve, para quem, enfim, que possa ver e não conheça o espaço onde o Museu da Manhã é localizado, bem na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, vizinho ao Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil,
e que tem os seus vizinhos passando por diversas questões de vulnerabilidade, e, enfim, a gente ter essa atenção, e aí eu me coloco como atuante nesse contexto de assistente de relações comunitárias do museu, de pensar como nós, como aparelho cultural, vamos de fato incluir, ou não só incluir, mas mostrar e ser como aparelho cultural, trazer essas pessoas para dentro desse aparelho, que continua reproduzindo várias subjetividades também, mas passar para eles que aquele espaço também pode ser deles, né? Deixo, assim, uma reflexão para esses outros aparelhos culturais que podem também estar localizados em áreas que moram, que têm seus vizinhos, ou a comunidade, ou entorno, enfim, o termo que a museologia pode usar para isso, que possa estar carente de atenção e sair desse lugar comum que o aparelho cultural se coloca como saudável sempre, mas perceber que precisa também estar presente de forma efetiva, trazendo as pessoas para dentro e mostrando esse questionamento. E uma fala que eu ouvi do nosso curador é que se você entra no Museu da Manhã e você não sai incomodado, tem alguma coisa errada. E eu acho que isso é uma questão para a sociedade inteira. Se você não se comove com a dor do outro ou com os privilégios que você tem em detrimento de outro, eu acho que tem alguma coisa errada por aí. Enfim, e vou abrir aqui já para as nossas considerações finais, né? Na verdade, para as considerações finais de vocês, e agradecer imensamente pela presença, pela conversa, pelo aprendizado, e foi extremamente incrível, fico honrada de estar aqui nesse lugar, participando ativamente do debate. Muito obrigada, de verdade, Aline e Lia. Obrigada. A Aline quer começar, Lia? Bom, eu vou começar, porque o meu encerramento vai ser a partir da figura da própria Lia, que eu acho que, para mim, é emblemática para a gente entender do que se trata a luta antirracista. Eu acho que eu queria, na verdade, parabenizar e exaltar aqui, para além da inteligência, do comprometimento, a coragem da Lia de entrar nesse campo, muitas vezes minado e hostil, como uma acadêmica branca, de se dispor a entrar nesse ambiente de discussão racial e se aprofundar nele. Imagino um dia, quem sabe a gente se encontra para conversar, mas imagino que são processos muito difíceis, né? Como uma mulher branca legitimar o seu direito, o seu interesse e o seu comprometimento com esse tema. Então, eu acho que por isso eu exalto e fico muito feliz com a nossa troca aqui, e o quanto a sua caminhada, ela é um exemplo para o que a gente tem que ser diariamente em qualquer área, em qualquer profissão, né? Você não precisa se aprofundar e ter publicações de tanta relevância como a Lia, não precisa ser uma acadêmica como ela. No seu trabalho, na sua família, na sua empresa, comece não aceitando mais piadas racistas do seu tio racista, comece a olhar onde é que estão os negros nos seus espaços, comece a se incomodar com isso, comece a criar uma sociedade mais plural, mais pacífica, porque enquanto a gente viver dessa forma, a gente não vai ter paz. O preço vai continuar sendo pago com violência, com muitas dores, e a gente mesmo muito adoecido. Eu acho que nessa pandemia já estávamos muito adoecidos, né? A depressão veio como uma doença que a OMS já previa que a depressão seria o mal desse novo século, e de fato né? Quer dizer, tem alguma coisa errada na nossa vida em sociedade. Eu acho que isso passa também pelas injustiças que a gente naturaliza, que em algum momento essa conta chega para a gente, nos nossos sonhos ou no nosso conforto. Então, eu acho que se a gente tem essa nova oportunidade de novo despertar, caminhadas como a da Lia servem de exemplo para a gente pensar que qualquer pessoa não só deve, como pode, exercer o seu antirracismo diariamente nos seus espaços. Muito obrigada, Aline. Lia? Bom, eu agradeço a Aline e vou continuar da fala dela. Exatamente o que eu penso é que essa luta, para quem é branco, não é uma luta para o outro, é uma luta por uma sociedade melhor, na qual todos nós estamos inseridos. Por isso que racismo é uma luta de todos. Não tem como nem brancos nem negros viverem num país tão empobrecido, né? E ele é empobrecido por causa do racismo. No momento que a gente faz vidas valerem tão menos, e essas vidas que valem tão menos, elas têm muito menos possibilidade de consumo, elas têm muito menos possibilidade, né,
de ir e vir, de circular na nossa sociedade, a gente empobrece o país. E a gente não empobrece o país apenas economicamente, né? A gente empobrece o número de criatividade, o número de pessoas, assim, riquíssimas que poderiam construir um país, desenvolver um país. O João Vitor podia ser um ótimo jurista, né? O Miguel podia ser um ótimo pianista. Essas pessoas que estão tentando sobreviver o dia inteiro para lá e para cá, né? O quanto de criatividade, o quanto de riqueza humana a gente perde, sabe? Eu vejo em relação aos meus alunos, quase todos os meus alunos de mestrado são negros, os meus bolsistas são, porque esse é um dos requisitos que eu coloco lá para cotas e pronto, não quero nem saber se vão encher o saco. Se alguém falar, você só pega alunos negros, eu falo, bom, você está há 20 anos só pegando branco, nunca ninguém falou isso para você. Pronto. Então, quase todos os meus alunos são negros, assim, eu vejo, assim, a dificuldade que é para eles poderem sentar e estudar, porque, assim, para a permanência na universidade é trabalhar, é mandar dinheiro para os pais, assim, essa questão deles terem que sustentar várias pessoas, o dinheiro de branco não é o mesmo dinheiro de rico, a bolsa do aluno branco é só para ele, a bolsa do aluno negro muitas vezes é metade para ajudar o pai e a mãe, né, então, assim, é dois mundos muito diferentes, então a gente não tem como não lutar para um país melhor sem a questão racial ser o centro. A gente está perdendo muita riqueza, a gente está perdendo muita criatividade, a gente está perdendo desenvolvimento, a gente está perdendo economia, a gente está perdendo em tudo por causa do racismo. Ou seja, a gente não consegue nem ser capitalista direito, nem para que essas pessoas consumam, a gente é mais escravocrata que capitalista, nem que essas pessoas consumam das lojas, das vendas e etc e tal, porque elas não estão conseguindo consumir, né? Então, nem que for por um capitalismo melhor, mais humano, a gente precisa, né, que essas pessoas possam, assim, estar neste mundo de forma mais digna, né? Então, essa é uma luta por todos, por um país melhor para todos, né? Acho que é isso. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Lia, Aline. Foi extremamente incrível poder estar aqui com vocês nesse espaço virtual e agradeço mais uma vez de verdade, me sinto emocionada em estar aqui e essa foi, gente, a nossa 17ª edição do Evidências das Culturas Negras. E aos nossos visitantes e seguidores, fiquem seguros. Se puderem, fiquem em casa. Se liguem na nossa programação através das redes sociais do Museu da Manhã. Porque estamos preparando uma programação bem legal para todos esses dias, enquanto estivermos aí na luta contra o Covid. E para ajudar quem mais precisa nesse momento, nós estamos também com a campanha do Amigo Solidário, que é esse QR Code que vocês vão ver aí ao ladinho das convidadas. Através dele, você pode fazer a sua doação, que irá para as famílias dos nossos vizinhos, né, no Morro da Providência, na região portuária do Rio de Janeiro. E além de fazer essa contribuição, você ainda pode ganhar benefícios como se tornando um vizinho, um amigo do Museu do Amanhã. Então, através do QR Code, você consegue mais essas informações também. E eu agradeço mais uma vez as convidadas Aline Midley e Lia Weiner pela disponibilidade e pela conversa incrível. E o Museu do Amanhã é um equipamento cultural da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG, e todos os nossos projetos e programações e atividades em tempo de quarentena ou não, só são possíveis por conta da nossa forte rede de apoiadores, patrocinadores e parceiros como o Banco Santander, a Shell, IBM, Engie, Lojas Americanas, Grupo Globo e Fundação Roberto Marinho. A gente agradece a todos eles, mas principalmente a vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima edição. Tchau, tchau. O Museu do Amanhã quer apoiar os seus vizinhos e por isso criou a campanha Amigo Solidário. Faça a sua doação e ajude essas famílias mais vulneráveis que estão sem renda a enfrentar o drama do coronavírus. Além de ajudar, você ainda ganha algumas recompensas, que vão desde ingresso grátis até carteirinha do Museu da Manhã. O objetivo é arrecadar doações para os moradores da região portuária do Rio, onde muitos grupos já estão se organizando desde o início da crise e vão distribuir cartões de alimentações para as famílias. Faça sua doação e vamos juntos nessa. As pessoas que vivem na Pedra Lisa, Providência, Morro do Pinto, King Kong, Conceição
E todas as ocupações em torno da região portuária precisam do nosso apoio. Contamos com vocês.